Meus queridos, eu queria saudar todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu creio que o desejo de Deus realmente é nos falar nessa noite com relação a essa batalha espiritual que nós estamos vivendo, porque quando eu fui conversar com Deus sobre qual o tema, qual o texto que Ele queria que eu compartilhasse com a igreja essa noite, Ele me deu Neemias 4,14. Falei, olha, então é a vontade de Deus, né? Eu queria agradecer muito a Deus a oportunidade de estar com vocês aqui nessa noite. Bispo Gil, família, por ter nos convidado para estar aqui com vocês e na graça e na misericórdia do Senhor, compreendermos qual o plano de Deus para a minha vida, para a vida de vocês, para a minha família e para a família de vocês também. Eu entendo que não é segredo para ninguém que nós estamos em guerra. Os casamentos estão sendo atacados, a educação, os valores morais e espirituais dos nossos filhos também estão sendo atacados. Mas entendo também que nós somos o povo de Deus aqui nessa terra. Segundo o próprio Jesus, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Nós somos aqueles que serão capacitados pelo Espírito Santo para levar luz àqueles que jazem nas trevas, para levar esperança para aqueles que não têm mais esperança, para levar a bênção do Senhor para casas, lares e famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo de Deus. Eu entendo que eu e vocês somos essa nação santa. Amém? Se vocês me permitirem, eu gostaria de ler novamente Neemias capítulo 4, verso 14. Amém? Como já bem disse o bispo Gil aqui, esse texto de Neemias, para mim também, ele é um texto muito profundo. Por quê? Quando nós estudamos a história do povo de Deus no passado, a história das famílias de Deus no passado, particularmente, eu sempre ficava preocupado como que na pessoa de Nabucodonosor, o reino de Babilônia, invadiu a capital do reino de Deus aqui na terra, Jerusalém, levou os jovens, os príncipes de Israel para a Babilônia, cativos em Babilônia. Na minha cabeça eu não conseguia compreender isso. Como que a capital do reino das trevas aqui, que é Babel, Babilônia, foi permitida entrar na capital do reino de Deus e levar os jovens, os príncipes. Mas à medida com que nós estudamos um pouco mais sobre a história do povo de Deus, nós percebemos que aquele povo voltou as costas ao seu Deus. Nós percebemos que eles voltaram as costas à palavra de Deus, à orientação da palavra de Deus. E, na verdade, eles estavam colhendo os frutos daquilo que eles plantaram. Os 70 anos do cativeiro estavam encerrados. E Deus diz ao seu servo Neemias que ele deveria voltar e reconstruir os muros. É interessante que quando ele chega em Jerusalém, depois que a cidade havia sido totalmente destruída por Nabucodonosor e seu exército, a Bíblia diz que ele fez uma inspeção na cidade. Ele passou 3 dias inspecionando a cidade. E ao término de 3 dias, a Bíblia relata que ele chorava copiosamente porque ele viu a glória do Israel, que era o templo, totalmente destruído. Os muros da cidade, a cidade em ruínas, o povo na miséria, uma pobreza imensa. E é interessante que, em meio a tudo isso, no capítulo 4, verso 14, Neemias faz um apelo a esse povo, a essa nação, que outrora foi uma nação gloriosa, mas que agora ele só encontrava ruínas. Ele encontrou famílias também em ruínas, lares também. E no verso 14, como bem disse o nosso homem de Deus, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo. Por mais que eles estavam vendo a situação da cidade totalmente destruída, os muros caídos, o templo derribado, a palavra do homem de Deus foi, não tenham medo, porque ele sabia que Deus era com ele. Amém? Então a mensagem de Deus para mim e para você também é a mesma nessa noite. Não tenha medo, pois Deus é contigo. E ele continua dizendo, lembrem-se, sabe de quem que ele pediu para lembrar?
Lembrem-se do Senhor grande e temível. Lembrem-se a quem você serve. Lembre o nome no qual você carrega de cristão. Deus conhece a sua vida, sabe cada passo que você dá. Ele sabe o que você está vivendo nesse exato momento da sua vida. Mas a promessa dele é que ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. A bem da verdade, existem dificuldades e problemas que nós enfrentamos aqui nessa terra que nós não conseguimos enxergar a Deus. Mas ele está com você, porque a promessa é dele. A promessa é do nosso Criador. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, qualquer que seja a luta que a sua família, ou a minha família, esteja enfrentando hoje, e eu entendo que você tem uma luta, você tem uma batalha que você tem enfrentado. Eu sei das minhas, eu sei da minha casa, da minha família, e você sabe da sua. Mas o conselho de Deus nessa noite é: lutem, pelejem pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa casa, vossa esposa, vosso marido. Não desistam, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém? É a bem da verdade, os inimigos de Deus naquela época, eles exterminavam a vida de mulheres, crianças, invadiam as aldeias, as cidades, roubavam, assassinavam. O inimigo é o mesmo hoje, só que ele age de forma mais sutil. E eu queria apresentar para vocês, tanto nessa noite, como passando esse próximo domingo que vem, no outro, né, pastor? Estaremos mostrando para vocês como as famílias de Deus estão sendo atacadas hoje. O inimigo é o mesmo, mas a maneira como ele age é um pouco diferente. E eu espero em Deus que isso possa resguardar a minha casa, resguardar a sua família, o meu lar, o seu lar, para que possamos receber as bênçãos de Deus e sermos doadores dessas bênçãos para as outras famílias, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, o capítulo 12. Daniel, está tudo ensaiado aí direitinho? Em nome de Jesus? Vou te incomodar muito aqui agora de noite, tá? Amém por isso? Glória a Deus. É um texto bem conhecido que nós vamos ler aqui, Gênesis 12, né? Pode abrir os vídeos aqui, Daniel, por favor. Gênesis capítulo 12, dos versos 1 ao verso 3. Uma promessa feita ao patriarca Abraão e feita a mim e a vocês também. E a promessa de Deus, tá jóia, eu vou escolher daqui a pouquinho, é essa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Aqui está inclusa a minha família e a sua também, em nome de Jesus. O desejo de Deus é nos abençoar. Ele se deleita, Deus ele se alegra em nos abençoar. A Bíblia diz que ele não só se alegra, mas ele quer que a minha casa, ao ser abençoada, possa ser uma casa que abençoe outras casas também. O desejo de Deus é que se você mora num apartamento, todo o prédio onde você mora seja abençoado também. O desejo de Deus é que você mora numa rua onde os muros são muito altos e às vezes você não vê nem o rosto do seu vizinho. Não importa. Você foi a luz que ele colocou naquela rua para abençoar aquela rua também, em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que Deus nos outorgou, que Deus nos deu de presente a nossa família. Amém? E no Salmo 127, bem conhecido também de todos nós, a palavra de Deus nos ensina assim. Salmo 127, o verso 3. Todos encontraram? O Espírito Santo ele faz um milagre através do estudo da palavra de Deus. Amém? João 17, nós somos santificados pela palavra de Deus. Então, Bíblia, amém? Salmo 127, verso 3 diz assim, olha:
Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Lembra que nós acabamos de ler aqui que Deus quer nos abençoar? E você sabe o que foi a bênção que Deus concedeu para a nossa família? Os filhos. Vocês não gostam de falar amém, não? Amém. Glória a Deus. Os filhos, queridos, eles são uma bênção de Deus para nós. É verdade que a Bíblia deixa muito claro que nada aqui pertence, na verdade, a nós. Tudo pertence a Deus. Amém? Só que nós somos os administradores, nós somos os mordomos dos bens de Deus aqui nessa terra. Por isso, quando nós devolvemos dízimos e ofertas, é em sinal de gratidão, externo, da gratidão que nós temos no coração por aquilo que Deus já nos deu. Não por aquilo que Ele vai dar, mas aquilo que Ele já nos deu. Porque a Bíblia diz que Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Em gratidão eu devolvo dízimo, em gratidão eu devolvo minha oferta. Porque eu quero entregar o meu coração e a minha vida todos os dias nas mãos de Deus. Então tudo que nós temos pertence a Deus, inclusive os nossos filhos. E é uma das áreas hoje que na família, vocês sabem, tanto quanto eu, está sendo mais atacada, é justamente os nossos filhos. Eu fui levar, estava falando com o bispo Gil outro dia, quando eu vim aqui marcar a palestra com ele, um dia, que a minha filha começou a fazer a faculdade esse ano. Ela está fazendo jornalismo na PUC, lá perto do Serra Dourada. E durante todo o tempo, ela está com 18 anos agora, durante todo o tempo, desde antes da nossa filha nascer, quando nós planejamos a nossa filha, nós tivemos um acordo, uma aliança, como ele disse agora há pouco, que impressionante vai ser o tema também do outro domingo, a aliança de Deus conosco através do casamento. Nós fizemos uma aliança, eu e minha esposa. Falei, Diana, vamos orar pelas nossas filhas, nossos filhos, não sabemos o que Deus vai nos dar ainda, para que quando eles cheguem na faculdade, nossos filhos estejam alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Que eles possam ser firmes nos caminhos do Senhor. Nós fizemos essa aliança antes dos nossos filhos nascerem. Hoje eu tenho 2 meninas para a glória de Deus. E essa começou a estudar agora no começo do ano, na faculdade. E quando eu fui junto com ela para a gente fazer a matrícula, pegar os documentos, entregar os documentos, aquela coisa, irmãos, me perdoe, mas eu assustei um pouco. Assustei com as drogas, assustei com a prostituição, assustei com o crescente número de homossexualismo nas faculdades. Nós não fomos só lá, nós fomos em outras. E eu fiquei pensando, a minha filha agora, ela vai estar aqui com tudo aquilo que ela aprendeu ao longo dos 18 anos. E eu orei a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda que a semente que nós semeamos, que nós plantamos no coração dela, possa ter sido tão forte, tão firme, que ela não venha ceder diante do brilho e da luz que o mundo exterior está oferecendo para ela. E esses dias nós estamos voltando da escola, da faculdade, eu fui buscá-la e ela falou, pai, eu já sei porque que Deus me colocou nessa faculdade. Tem muita gente lá precisando do evangelho, pai. Tem muita gente lá precisando ouvir falar de Jesus. E eu estou tendo a alegria de discipular 4 pessoas, tem 4 meninas junto comigo que vêm no ônibus, e eu venho falando de Jesus para ela todos os dias. Para mim foi um motivo particular de muita alegria, irmãos. Você tem filhos. Você sabe a geração que nós estamos vivendo hoje. Eles não querem saber de Bíblia. É ou não é verdade? Eles não querem vir à igreja. Quando eu visito muitas famílias, muitos lares, hoje os pais, o maior apelo dos pais é justamente esse. Pastor, olha para o meu filho perdeu a alegria de vir à casa do Senhor. Meu filho que eu levava na EBD, hoje ele não quer saber de Bíblia, ele não quer saber de se envolver no ministério, ele não quer saber de nada. Deus pode fazer alguma coisa para o meu filho? Falei, claro que pode. Mas começa comigo, começa com vocês. A instrução que nós demos na primeira igreja que Deus nos deu, que é a nossa casa, que é a nossa família. Amém? A primeira igreja. Quais são os inimigos modernos, podemos assim dizer, que estão adentrando em nossa casa e talvez tirando dos nossos filhos o prazer na palavra? Abra sua Bíblia no Salmo 119, por gentileza, enquanto eu escolho aqui um vídeo. Daniel, cadê os vídeos, Daniel? Salmo 119. Daniel, esse aqui, por favor. Ó. Esse aqui, ó.
Ok? Qual era um inimigo até pouco tempo atrás, que era um adversário poderoso, digamos assim, quando mal utilizado para nos afastar dos nossos filhos? Presta atenção. Hay muchas cosas que puedes hacer en lugar de ver tanto la televisión. Vocês viram que ele tentou, né? Ele tentou. Mas chegou um momento que ele desistiu. E resolveu fazer as malas para ir embora. Coração partido. É um animal sensível. Estava resolvido. Ia levar todos os seus pertences embora. Coração quebrantado. O último adeus. Lá está o último adeus. Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo, ¿no será que ves demasiado la televisión? Obrigado, Daniel. Queridos irmãos, lógico, é só para a gente tirar um momento de reflexão. Em algum momento, tem alguém baiano aqui? Levanta a mão. Ô, glória! Você sabe que baiano não nasce, baiano estreia, né? Eu morei 6 anos na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. Eu sou jovem há mais tempo do que alguns de vocês aqui nessa noite. Então, na rua da minha casa, eu me lembro quando meu pai trouxe a primeira televisão. E, logicamente, era uma televisão preto e branco. As portas das casas eram assim, metade da casa, tudo madeira, metade abria e a outra metade também. A parte de baixo e a parte de cima separada. Quem é baiano aí vai lembrar, né? E eu lembro que na minha casa, quando chegou a primeira televisão, e aquela novela Irmãos Coragem, tem alguns anos aí. Eu lembro que quando a gente abriu a parte de cima e ligou a televisão, correu a notícia pela rua de que a nossa casa tinha uma TV, porque era a única TV da rua. Eu recordo também que diariamente ficava pelo menos uns 30, 40 meninos na janela de casa. Eles esparramavam pelo chão, minha mãe abria as portas, eles sentavam no chão, ficavam pendurados na janela, pendurados na porta, e todos eles ficavam como que vidrados. Houve um dia especial. Meu pai chegou com um envelope grande nas mãos e tirou de lá como se fosse uma chapa, né? Com 3 cores diferentes, aí a televisão ficou colorida. Sensacional. Quando a gente enjoava daquelas cores, a gente virava a chapa numa outra condição e mudava as cores. Assim era a TV colorida naquela época. Mas eu me recordo que desde então, em nossa casa, e hoje, claro, em cada casa da família brasileira, né, os televisores, eles proliferaram. Não estou falando mal da TV aqui não, pelo amor de Deus, irmão Jesus. Quando se sabe usar, é uma benção. Amém? Mas com o passar do tempo, a educação dos nossos filhos passou a ser relegada a tal da TV, bebê eletrônica, né? Como é que é? Babá eletrônica, né? Não é isso? Não é o termo que é muito utilizado para dizer que os nossos filhos ficavam na frente da TV enquanto nós saímos para as ocupações, para o ganha-pão. A babá eletrônica educava os nossos filhos. E a palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E nós vivemos uma geração hoje, me corrija se eu estiver errado, uma geração que não gosta da Bíblia. E isso para mim particularmente é um desastre. Por quê? Veja o que diz o Salmo 119, o versículo 9, bem conhecido. Salmo 119, versículo 9.
Como pode um jovem conservar puro o seu caminho? Como pode um jovem conservar puro o seu coração? Vivendo de acordo com a tua palavra. Amém? Pastor, como é que eu faço para o meu filho querer vir à igreja? Como é que eu faço para o meu filho sentir prazer no trabalho missionário? Como é que eu faço para que o meu filho ele perca a alegria dos videogames da vida? Eu sempre digo o seguinte: palavra de Deus, culto familiar, pelo menos uma vez por dia, reúna a sua família, nem que seja por 5 minutos. Abra um versículo da Bíblia, leia com eles, em seguida faça uma breve oração. Senhor Deus, eu queria entregar os meus filhos, a minha esposa, a minha casa e a minha família nas tuas mãos nessa manhã, em nome de Jesus. Você acha que você consegue tirar 5 minutos do seu dia para fazer um pequeno culto familiar? Sim ou não? Pastor, o senhor vai ficar incumbido em nome de Jesus de perguntar aqui na próxima semana se todo mundo já está fazendo culto familiar em nome de Jesus, amém? Porque eu vou falar para vocês que apesar de ser apenas 5 minutos por dia, você vai encontrar um grande desafio em separar um tempo em que a família esteja reunida para que vocês possam ler um versículo da Bíblia juntos. É impressionante o que está acontecendo com essa geração, como ela não sente sabor e alegria nesse livro. Como essa geração formada hoje, ela é impressionante, é de forma impressionante como que, vocês podem me corrigir se eu estiver mentindo, mas a primeira mensagem que os nossos filhos têm quando eles acordam, vocês têm liberdade para me corrigir, mas eu entendo que muitas vezes é a mensagem que chegou à noite no Facebook, no WhatsApp, a foto que chegou no Instagram, e que o celular muitas vezes foi colocado embaixo do travesseiro dos nossos filhos. Normalmente é a primeira e a última mensagem que é gravada no coração deles, quando eles abrem os olhos e quando eles fecham os olhos na hora de dormir, são as últimas mensagens que eles pegaram no celular. Irmãos, me desculpe a franqueza, mas é por isso que os nossos filhos perderam a alegria na Bíblia. É por isso que o seu filho veio para a igreja hoje e não trouxe a Bíblia não está no colo dele. Porque ele não tem prazer nesse livro. E o único meio de eu e vocês sermos santificados é segundo a palavra de Deus. Nós precisamos devolver a Bíblia para os nossos filhos. Amém? E para isso eu preciso falar para você que é papai, para você que é mamãe. Porque a autoridade dentro da sua casa é você. Amém? Vejam esse outro vídeo. Daniel, por favor. Se você quiser deixar já aberto para andar, tá? Por gentileza. Enquanto isso, irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 22. Por favor, por gentileza. Esse do lado aqui, ó. Esse. Os inimigos que estão entrando em nossa casa e nos afastando da palavra. Uma notícia que vai interessar a milhões de pais aflitos do mundo todo. A Inglaterra abriu a primeira clínica do mundo para atender crianças e adolescentes viciados em videogames. Os olhos nem piscam, o corpo mal se mexe. Não é à toa que este inglês de 16 anos está 20 quilos acima do peso ideal. Obesidade. James não pratica atividade física. Ele passa até 15 horas por dia destruindo inimigos, defendendo seu planeta virtual. Não para nem para conversar comigo. Olhos grudados na tela, ele confessa que só vai à escola obrigado pelos pais e que quando está lá, pensa apenas em voltar para casa para jogar mais e mais. Eu odeio isso, admite a mãe. É triste ver um filho vegetar desse jeito. Já arranquei o videogame da tomada, mas ele ficou agressivo, gritou comigo, quase me bateu. E eu tive que devolver o aparelho. Um mundo cheio de opções, esporte, passeios, namoros, um parque como este, uma praia, um encontro com amigos. Se nada disso é mais interessante do que ficar em casa, trancado, jogando videogame sozinho, é porque, segundo os médicos, existe alguma coisa muito errada com a saúde mental. O Dr. Richard Graham, diretor da clínica especializada na recuperação de viciados em jogos eletrônicos, explica que essa doença é capaz de arruinar a vida de qualquer pessoa. Abrimos a clínica para lidar com esse mal dos tempos modernos, diz o Dr. Graham.
A cura exige abstinência total. Por isso, os pacientes ficam internados, 1 mês no mínimo. E no caso de quem não tem acesso a esse tipo de tratamento, como os pais podem agir? O Dr. Graham explica que se o jovem já está viciado, é preciso reduzir o tempo de jogo aos poucos, até chegar a 1 ou 2 horas no máximo por dia. Segundo o Dr. Graham, os jogos podem proporcionar amizades e ser um bom passatempo, desde que praticados com moderação. Eu quero que vocês entendam que essa aqui é uma matéria secular, certo? Ela não tem nenhum cunho religioso. Mas perceba, irmãos, mesmo pessoas que não têm o temor de Deus, elas estão lançando matéria sobre matéria nos telejornais, falando da influência desses aparelhos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Eles estão tentando orientar as famílias com relação a um desses inimigos que tem destruído e abalado a saúde mental e também para nós a saúde espiritual dos nossos filhos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se um jornal secular, ele se importa em mostrar para nós os perigos que esses materiais estão trazendo para os seus filhos, e por que o povo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, abençoado pelo Espírito Santo de Deus, ele não consegue enxergar que isso é mal para o seu filho? Eu estava visitando uma casa, uma família, eu trabalho com literatura cristã, e uma irmã tinha me pedido uma Bíblia pequena para o seu filho, uma Bíblia ilustrada. E eu fui lá entregar. Quando eu cheguei na casa dela, aliás, eu ia passando de casa em casa, de família em família, as pessoas diziam assim: o senhor já foi na casa do irmão fulano de tal? Eu falei: não, por quê? O senhor precisa ir lá conhecer o filho dele, é abençoado. Eu falei: vou, ele está aqui, as pessoas que me deram endereço para visitar, eu vou visitar ele também. Ia visitar uma outra pessoa e falou assim: o senhor já foi na casa do irmão fulano? Eu falei: gente, não fui ainda não. O senhor precisa ir, o filho dele é abençoado, pastor. E eu fui umas 4 famílias primeiro e a carta de apresentação era sempre essa. E aí, finalmente, eu fui na casa do abençoado. Irmãos, ele era abençoado. Na hora que eu cheguei para visitar, lógico, a criança ela quer chamar a atenção. Se eu cheguei dentro da casa da pessoa, sou um estranho ali. O príncipe encantado é ela. Que seja a menina ou que seja o rapaz, né, a princesa, né? Chega um estranho, toma a atenção dos pais, que a atenção era de quem? Era da criança. É normal, irmãos, que a criança ela vai fazer alguma coisa para chamar atenção. Por quê? Porque ela quer chamar atenção de volta para ela. Um estranho está chamando atenção que era minha. Aí, logicamente, que ela se revolta e ela quer chamar atenção de volta. Não tem nenhum problema se ela chegar, a criança fazer uma graça, ela ir lá e querer trazer os brinquedos para me mostrar. A criança quer dar um salto mortal na minha frente. Ela está chamando atenção, é só isso. Amém? O problema é quando a criança, ela deita no chão e começa a jogar as perninhas para cima e começa a chorar e pedir para o pai e a mãe alguma coisa. E eu entendi por que estava todo mundo mandando eu ir naquela casa. Irmãos, quando eu cheguei lá, o menino ele começava a gritar no chão, esperneava, e o pai falava assim: mulher, pelo amor de Deus, vê o que esse menino quer. Não, meu bem, isso é dengo. Não, vê o que ele quer, se ele não vai deixar ele em paz. E aí a mãe chegava lá bem pertinho: ô meu filhinho, o que você quer, meu filhinho? Deus do céu, irmãos, me perdoe, mas a minha geração não foi assim, não. O que você quer, meu filhinho? Meu bem, dá logo o que esse menino quer, senão ele não para de chorar. Pergunto para vocês, queridos irmãos, quem que mandava naquela casa? Uma criança de 4 anos de idade. Deixa eu perguntar para você, quem que manda na sua casa? Porque quem eu estou visitando hoje, os lares que eu visito hoje, eu vejo adolescentes, juvenis de 11 anos de idade, colocando o nariz do rumo do pai, dizendo para o pai o que ele tem que fazer, o que a mãe tem que fazer. Eu encontro a geração que leva os filhos para o supermercado, chega naquela parte lá de frios e fala assim: filhinho, escolhe o que você quer. E a criança cresce entendendo quem manda. Ela manda, ela escolhe, ela sabe qual a roupa que ela deve vestir, ela sabe quais os lugares que deve ir, ela sabe qual a hora que ela deve acordar, qual a hora que ela deve dormir. Não sabe não, irmãos. Quem sabe somos eu e vocês, amém? Eu visito casas em que o menino tem 6, 7, 8 anos de idade e ele dorme na cama no meio entre o casal, dorme na cama com o casal, porque o menino não consegue dormir sozinho no quarto dele.
Irmãos, essa criança ela vai ser eternamente dependente dos pais. Não pode. Não pode. Amém? Eu chegar em outra casa, uma outra criança um pouco maior, um menino de 9 anos de idade, que a mãe falou assim: pastor, eu sei que é meu filho. Fui eu que gerei. Mas eu não conheço esse menino. Eu saí do emprego onde eu trabalhava, quando ele nasceu, para cuidar dele. Passei 9 anos fora da empresa. Mas quando ele já estava um rapazinho, eu imaginei que não fosse fazer nenhum problema eu sair de casa e ir trabalhar. Passou o maldito dia em que, ao sair de casa, eu pensei: ele vai ficar o dia inteiro em casa, o que é que eu vou fazer para esse menino ficar quieto? Fui na loja, nas Americanas, comprei um videogame para ele. Um tal de Xbox. Pronunciei certo? Eu sou um dinossauro da internet, eu não sei, mas foi isso que ela me falou. E aí ela disse que foi trabalhar e durante um ano, ao longo de um ano, o filho dela foi chamado 3 vezes na escola. Ela foi chamada 3 vezes na escola por causa do filho. E ela chegou para mim e falou assim: olha, eu nunca tinha sido chamado pela coordenação de uma escola para chamar a atenção do meu filho, mas em um ano eu fui 3 vezes. Pastor do céu, eu sei que é meu, mas eu não conheço esse menino. Esse menino agora ele afronta o pai dele. Eu não consegui mais, porque ele começou a me degladiar comigo. E eu chamei o pai, falei assim: olha, eu não estou conseguindo. Pastor, o maldito do videogame que eu coloquei lá em casa. Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que caiu na mesma armadilha daquela irmã? Será que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que não consegue ter autoridade sobre o seu filho para saber horários, rotina? Deixa eu contar um testemunho bem rapidinho para vocês aqui. Eu trabalhei 6 anos numa fábrica de refrigerantes. Estava vendo o pastor falar agora há pouco, né? Trabalhei 6 anos na fábrica da Pepsi Cola. Os filhos do dono, ele tinha 2 filhos, na época um de 9 e um de 10. Eles não bebiam refrigerante. Só vou deixar essa dica para vocês. Eles não bebiam refrigerante. Eu estava no Recanto das Minas Gerais, ministrando uma palestra na área de saúde. E eu contei uma parte desse testemunho. Tinha um senhor que levantou o braço bem alto, falou: pastor, posso falar? Eu falei: pode, meu filho. Ele falou assim: olha, eu era o jardineiro da família que o senhor está falando. Eu falei: meu Deus, o que será que ele vai falar aqui? E ele falou assim: olha, durante os anos que eu trabalhei 3 anos como jardineiro deles. Eles nunca deixaram entrar refrigerante dentro da casa deles. Mas para você pode. Compreendeu? Entenderam? Então não é nenhum sacrifício você tirar um material que está destruindo a saúde da sua família. Amém? Não é nenhum sacrifício, é bênção. Você vai economizar, vai poder investir na obra, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Amém? Os lares que eu visito, eu percebo que os meninos estão perdendo autoridade. Os pais estão perdendo autoridade sobre os filhos. Eu visito lares em que o adolescente ele faz a necessidade na roupa, porque ele não consegue sair da frente do videogame. Eu encontrei uma família aqui perto em que eu comecei a falar para a mãe, a filha dela pequena na escola, e comecei a falar: mãe, não é bom que você coloque sua filha nesses aparelhos, porque eles têm trazido destruição para muitos lares, eu tenho visto isso muito de perto. E ela falou assim: olha, eu tenho um filho adolescente de 14 anos que precisa ouvir isso. Aí ela foi lá dentro, no quarto, no apartamento, falou assim: olha, filho, tem um senhor aqui que eu queria que você ouvisse o que ele está falando, eu acho que é muito interessante, vai ajudar muito a edificar você. Só que na hora que ela entrou, ele estava fazendo a virada do jogo. E aí ele soltou um palavrão para a mãe dele, de onde ele estava sentado lá mesmo, e soltou um palavrão para ela. E eu que estava sentado aqui, sabe que o apartamento é pequeno, eu estava sentado na cozinha, ouvi o palavrão. Eu pensei: Senhor da glória, um filho dizendo um palavrão para a mãe. Ô irmãos, na minha época, Deus tenha misericórdia de mim. Se eu fizesse isso com meu pai, se eu fizesse com minha mãe, irmãos. O fato é em que ela continuou tentando convencê-lo. E cada vez mais, ele soltava outros palavrões, se rebelava, e ela falou assim: olha, eu vou tirar esse videogame de você, agora eu vou deixar só 2 horas por dia. Eu vou regular agora, você vai ver. E eu pensei: esse é o castigo? Uma matéria secular está dizendo que está levando as crianças, os adolescentes e jovens para a clínica para fazer tratamento. E o conselho do mundo secular é: diminua. Coloque só 2 vezes por semana. Deixa eu fazer uma pergunta para você que é casado. Se você chamar o bispo lá na sua casa, a esposa dele na sua casa, e falar: pastor, nós estamos com um problema aqui. Eu descobri que meu marido está me traindo. E pastor, ele trai praticamente o mês inteiro. O que você diria se o bispo chegasse e falasse assim: olha, vamos resolver assim, ó. Irmão, o senhor vai diminuir. Ao invés de o senhor trair 20 dias do mês, o senhor traz só 10. Aí no outro mês você traz só 5.
até vocês terminar isso. O que você diria? Eu vou dar um conselho de pai para você aqui nessa noite. Se você tiver esse material dentro da tua casa, pode quebrar em nome de Jesus. Eu sei que você vai ter uma dificuldade para fazer isso. Você vai ter uma dificuldade para fazer isso. Mas veja bem, os filhos não são seus, os filhos são de Deus. E nós precisamos incutir na cabeça desses meninos a palavra de Deus. Culto em casa todos os dias, a manifestação do Espírito no nosso coração e na vida da nossa família. Não existe nada mais importante do que isso, irmãos, amém? João 17:17, eu repito, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O problema é que nós estamos vivendo uma geração em que os filhos estão se distanciando dos pais. Irmãos, eu tive a oportunidade de rolar na grama com as minhas filhas. Eu colocava as duas minhas costas para fazer cavalinho lá em casa. Eu brincava com elas. Nós brincava de esconde-esconde dentro de casa. Eu pintava minha casa, meu rosto de palhaço, de índio, e corria atrás delas jogando flecha nelas, jogando em mim também. Se você chegasse lá em casa, você ia ver a loucura que era. Mas meu pai morreu, eu tinha 16 anos de idade. Eu não tive nada disso com meu pai. Então eu pensei, quando eu tiver a minha família, quando eu tiver os meus filhos, eu vou brincar com eles. Eu vou aproveitar a minha vida com eles. E eu consegui fazer isso em nome de Jesus. E eu sei que existem pais aqui que estão angustiados porque não conseguem ter esse tempo com a família. Sua família é a sua prioridade. Se você priorizar, você consegue. Porque em Filipenses 4:13 a Bíblia diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Daniel, por gentileza, tem outros vídeos que eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Eu desconecto do celular, um pouco mais acima, um quadro, esse à esquerda, esse. Na verdade, uma boa parte da falha é nossa, irmãos. Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar no caminho dos nossos filhos, né? Para que quando eles se envelheçam, eles não desviem dele. Mas qual é a outra armadilha que está entrando em nossos lares? O material que nós estamos às vezes trazendo para a igreja e não prestamos atenção nem na hora do culto. O material que nós estamos desprezando a esposa, o material que está fazendo com que nós desprezemos os nossos filhos, o material que pode ser usado como uma ferramenta poderosa de evangelismo, amém? Poderosa, mas que infelizmente hoje está roubando o nosso tempo de qualidade com a nossa família, com a nossa própria família. Está roubando o tempo de qualidade com os nossos filhos, a conversa, o bate-papo. Louvado seja o nome de Deus, porque a palavra de Deus implantada em nosso coração, ela é poderosa para nós. A salvação da nossa casa, a salvação da nossa família. Nós precisamos da iluminação do Espírito em algum momento para Ele nos mostrar: filho, existem limites. Você tem um tempo com a sua família, você tem um tempo com os seus filhos, e que você pode sentar eles no seu colo, conversar com eles, ouvi-los. O Espírito Santo pode fazer isso, amém? E restaurar de novo em nós o prazer de estar com os nossos filhos, o prazer de realmente ouvi-los, passar entretenimento com eles, orar com eles, ler a Bíblia para eles, contar a história da salvação para eles. Queridos, nós precisamos fazer isso. Foi o hino que nós cantamos aqui no início. Louvado seja Deus pela inspiração divina. Nós precisamos passar tempo com a nossa família. É preciso que em nossa casa ouçam os nossos risos, ouçam os louvores a Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Isso está se perdendo e precisa ser resgatado nessa noite, em nome de Jesus, amém? Filhos são herança do Senhor, são bênçãos que Deus nos outorga, que Deus nos dá. Família, esse é um projeto de Deus, amém? Precisamos passar tempo com eles. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho de uma casa onde eu fui visitar, e o pequeno Samuel, de 7 anos de idade, o pai dele ficava conversando com ele: filho, você já imaginou como vai ser o novo céu e a nova terra? Você já imaginou como é que vai ser pisar nas ruas de ouro? Filhão, você já imaginou você estar virando uma esquina na Nova Jerusalém e de repente você dá de cara com Abraão, aquela barba comprida, e você é Abraão? E ele vai responder: você é o pequeno Samuel? Você conversa sobre esses assuntos na sua casa?
Você tem alegria e prazer em falar sobre o reino de Deus? Outro dia eu estava visitando outra família, um menino de 4 anos, uma outra adolescente, e a mãe dizendo que a adolescente tinha perdido a alegria na palavra, não queria ir mais à igreja. E eu conversando um pouco com o casal, com a família, tinha uma outra família visitando, os dois que estavam visitando também tinham filhos, e eles se levantaram, eles acharam que seria melhor se eles fossem embora, e eu falei, olha, eu posso fazer uma oração com vocês antes de vocês irem embora? Falei, olha, a oração nunca é demais. Podemos orar sim. Eu falei, eu posso ler um versículo da Bíblia antes de vocês saírem? E li um versículo da Bíblia e falou assim, olha, eu estou lendo a Bíblia. Eu já estou no livro de Levíticos. Eu estou encantado em ver que cada um dos utensílios do santuário tinha um significado, uma simbologia que apontava para Jesus. E começamos a falar sobre isso. E o casal que me recebeu, com um olhão desse tamanho. Quando nós terminamos, fizemos oração, eles foram embora. Aí o casal voltou e falou assim, pastor, eu estou com meu rosto queimando de vergonha. Eu falei, o que foi, minha irmã? Eu falei para o senhor que nós estamos com dificuldade da nossa filha estudar a Bíblia em casa, não foi? Eu falei, foi. E agora eu entendi por quê. Sabe esse casal que estava visitando, nossos primos que vieram nos visitar? Eu falei, sei. Pastor, eles são católicos, pastor. Eles são católicos, e eu estava conversando com o senhor, e eu fiquei pensando, eu não sei nada disso que ele está falando. Ele está falando para mim em línguas, eu não estou entendendo nada do que ele está falando aqui. Está estranho para mim. E eu fiquei pensando, se ele perguntasse para mim, eu ia passar vergonha. Eu tenho 17 anos de evangélica e não sei dizer, não sabia responder para ele nada do que ele falou com o senhor aqui. E ele é católico, está lendo a Bíblia pela primeira vez. O meu rosto corou de vergonha, pastor. Eu falei, louvado seja o nome de Deus. O Espírito Santo trabalhando no coração. Você lê a Bíblia para os seus filhos? As minhas filhas, irmãos, eu falo para a glória de Deus, elas são uma bênção, todas as duas. Mas durante toda a minha vida, durante toda a existência delas, eu ia lá para a porta do quarto, colocava uma cadeira na porta do quarto, abria a Bíblia para elas, uma Bíblia na linguagem delas, claro, para elas entenderem, e começava a narrar as histórias da Bíblia para elas. Às vezes eu voltava das palestras muito tarde, eu não tinha carro, eu tinha que voltar de ônibus, chegava em casa às 10h30, 11 horas, lá ia eu colocar a cadeira na porta lá de casa, abria a Bíblia e de repente eu começava a dormir. Esses dias a minha filha estava dando um testemunho na igreja, falando assim, meu pai, todos os dias meu pai contava as histórias da Bíblia para nós. E tinha vezes que ele começava a trocar as histórias, aí eu virava para a Juliana e falava assim, Juliana, meu pai está dormindo, ele está trocando as histórias. Você lê as histórias da Bíblia para os seus filhos? Você pode começar hoje, em nome de Jesus, amém? Porque às vezes o seu filho não tem afinidade. E eu vou dizer uma coisa para você, abençoadinho. Seu filho vai crescer. A sua filha vai crescer. Se você protelar para amanhã, saiba de uma coisa, esse amanhã vai chegar. E ele chega rápido. Eu não imaginava que ia ficar careca não, irmãos. Não imaginava que esses cabelos brancos, né? Ia aflorar toda a minha cabeça tão rápido. Parece que eu vi ontem minha filha segurando no meu dedinho na maternidade. E ela agora já está na faculdade com 18 anos de idade. Então não protele para amanhã o que você pode fazer hoje. Comece a fazer o culto na sua casa hoje, em nome de Jesus. Amém? A bênção do Senhor será repartida entre cada membro da família. E você vai ser um abençoador de outras famílias também, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Falando em Daniel, por gentileza, filho. Daniel, capítulo 3, irmãos. Eu queria que você prestasse atenção. Deixa eu ver se eu acho aqui, Daniel, só um minutinho. Aquele ali, ó. Amor, família, tá? O primeiro lá em cima, lá, ó. Primeira fileira, o quarto vídeo, esse. Você está em Daniel 3 aí? Deixa aberto. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Quem você gostaria de jantar na sua casa? Levar para jantar na sua casa? Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. Atores, I'd like atrizes to have dinner with famosos. Justin Bieber. Justin Bieber, irmãos. Ela queria levar Justin Bieber para jantar na casa dela. Presta atenção. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Começaram a falar nomes de Jimi famosos, Hendrix. cantores, People who artistas have made a difference norte-americanos, in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner pessoas que table. fizeram diferença na vida. E aí colocaram os seus filhos e fizeram a mesma pergunta para eles. Com quem você gostaria de jantar? Qualquer pessoa você pode escolher. Probably our whole family. Provavelmente nossa família. A whole extended A família family. inteira. Mum and dad. Mamãe, papai.
Mom and Dad. Does it have to be a Tem que ser uma celebrity? celebridade? Could it be family? Poderia ser a nossa família? We love it. We Nós talk amamos, about how conversamos school sobre as is. coisas da We escola, ask perguntamos como Mom foi and o Dad dia how their deles. day was. Family. Família, Yeah, Mom and Dad. mamãe, papai. Family. Who would you like to have a Com dinner quem with? mais They eu just gostaria de want to jantar? be with us. Sim, while mas they're eles só eating, querem passar tempo Which is pretty conosco. cool. They see us above Eles nos everything. veem acima de tudo. I'm gonna get. Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. Com quem seus filhos querem ficar? Com vocês. Amém? Com vocês. What are we having for dinner? Essa afinidade, ela é ao longo do tempo. Nós precisamos tirar a televisão da sala onde está, onde nós vamos jantar, onde nós vamos almoçar. Você não pode, no momento em que você estiver junto com a sua família, deixa eu falar uma coisa bem práticazinha aqui, irmãos, porque eu estou vendo muita gente falhar nesse quesito. Nós vamos muitas vezes, aqueles que podem, na hora do almoço eles vão para casa, colocam o celular do lado do prato, o celular ligado, as redes sociais ativas, e ele coloca um garfo na boca e o outro, e a família fazendo todo mundo a mesma? Num horário sagrado, o horário de confraternização da família é tão raro hoje, a vida de todo mundo tão corrida, tão agitada. Aí nós temos um momento, um oásis no meio do dia, que é o almoço junto com a família, ou o de jejum, ou o jantar, não importa. E aí nesse momento, quem é que está substituindo nosso tempo com nossos filhos? O celular, irmãos. Ô irmãos, tem misericórdia em nome de Jesus, amém? Porque você está dando atenção para ele hoje e você está perdendo a atenção da sua família, o respeito da sua família, a dignidade dentro da sua casa. Porque o momento que seria um momento sagrado e íntimo entre a família está sendo compartilhado com as redes sociais. Pergunto para vocês, isso é de Deus, irmãos? O nome de vocês foi bem fraquinho. Meus irmãos queridos, você acha que você substituir o bate-papo, o olho no olho com o seu filho, principalmente quem tem filho adolescente, que é a idade mais difícil de você lidar com o comportamento dos filhos, você acha que se você substitui aquele tempo olho no olho com ele por esse aparelho aqui, você vai ter problema amanhã ou não vai? Irmãos, eu nunca vi alguém plantar laranja e nascer abacaxi. Nunca vi. Eu nunca vi alguém plantar abóbora e nascer mexerica. A Bíblia diz que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto tempo de qualidade com os meus filhos, o que eu vou colher? Bênçãos dos meus filhos. Se eu estimulo dentro da minha casa o culto familiar, pelo menos uma vez por dia, meus irmãos, eu estou dizendo para o Espírito Santo, Senhor, a minha família é sua. Eu estou colocando a minha família nas suas mãos. Faz dela o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Na hora do almoço, se você quiser segurar na mão dos seus filhos ou não, se você quiser, olha meus filhos, nós vamos almoçar agora, nós vamos fazer uma breve prece. Fechem seus olhos. Senhor Deus, nós queremos a bênção do alimento. Queremos agradecer porque o Senhor proveu na nossa casa nesse dia. Muito obrigado. Senta aqui e participa do almoço com a gente, em nome de Jesus. Amém? Seus filhos, às vezes, ele vai ficar com o olho aberto, ele vai ficar... Mas depois que ele se acostumar e se ambientar, quando você for para qualquer outro lugar, sabe o que seu filho vai fazer? Aonde ele estiver, ele vai curvar a mente, a testa, né, a fronte, em respeito ao Deus que ele serve, e aonde ele estiver, ele vai falar assim, pai, vamos orar pelo alimento? Amém? Esses filhos, irmãos, dificilmente eles se desviam do caminho do Senhor. O problema é a nossa negligência, entendeu? O problema é a nossa negligência. Eu poderia passar uma noite contando para vocês só as dificuldades que eu encontro dos adolescentes e jovens que ficam pendurados a madrugada inteira nas redes sociais. Mas você sabe muitas vezes por que eles fazem isso? O que os jovens reclamam para mim é que muitas vezes chegam no quarto do pai, o pai está com aquela luz no rosto da mãe, né? Ou a mãe está naquela luz no rosto do pai, tudo escuro, mas a luz da telinha do celular refletindo nos olhos de ambos. Ou seja, na cama, o que eles estão fazendo? Acessando as redes sociais na cama. Cama não é para isso não, viu, meu amado? A conversa do travesseiro, colocar o travesseiro um do outro, e vocês se virarem de frente, conversarem. Os momentos de intimidade, sabe, os seus filhos verem vocês se beijando em casa, num selinho, abraçando um ao outro. Gente, isso é instrução do céu para eles, amém? Mas quando você é aborrecido, irmãos, me perdoem, eu tenho uma raiva de crente aborrecido. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então você não é crente. Porque o evangelho ele transforma, ele liberta, amém?
A Bíblia diz que ele me deixa um caráter semelhante ao caráter de Jesus, manso e humilde de coração. Amém? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus. Se esse fruto não está se manifestando na minha vida, é porque eu não estou lendo esse livro. Eu não estou absorvendo Jesus desse livro. Porque esse livro quem vai santificar o meu coração e o seu, em nome de Jesus. E os meus filhos precisam ver isso. Irmãos, às vezes eu já tinha orado na madrugada, que meu horário é 5 da manhã. 5 da manhã eu levanto, todos os dias eu levanto, que é a hora de oração, estudo da Bíblia, porque depois a correria do dia é complicado. Às vezes, eu notava que as minhas filhas, elas levantavam para ir no banheiro, eu já tinha terminado meu momento de meditação, eu ia lá ajoelhar de novo, lá na sala de casa, para que elas vissem o pai de joelho dobrado. Às vezes eu chamava minha filha, filha, vem cá, deixa eu te mostrar uma dúvida que o papai tinha e o papai tirou do coração, vem cá para você ver. Você sabe o que minha filha faz hoje, irmãos? A minha filha mais velha, eu levei ela para Jataí, como eu falei para vocês, eu trabalho com literatura cristã. E ela fez 16 anos e eu fui para Jataí ministrar em várias palestras lá naquela região. Sabe quem que eu levei comigo? Minha filha. Ela hoje não deu, pastor, porque ela está com problema de garganta. Mas ela vai louvar aqui em nome de Jesus, amém? Levei minha filha. Minha filha, durante 40 dias, ela ficou de porta em porta, mostrando a literatura de saúde e oferecendo a literatura para as pessoas. Sol quente. Sol quente. Às vezes ela trabalhava até 8 horas da noite. Mas sabe o que acontecia às 6 horas da manhã no outro dia? Minha filha acordava, ela e uma outra que foi junto com ela, e as duas iam estudar a Bíblia juntas. Todas as manhãs, 6 horas da manhã. Sem que eu pedisse. Mas voluntariamente, do coração delas, ela conversou com a filhinha, a coleguinha dela, nós precisamos santificar o nosso coração para que Deus nos abençoe quando nós formos na casa das pessoas. Para que as pessoas possam ver Jesus através de nós. Vocês não gostam de falar amém, não? Amém. Talvez seja o sonho de muitos pais aqui nessa noite, é ou não é verdade? O sonho de muitos que gostariam que os seus filhos também refletissem o caráter de Cristo. Irmãos, não é fácil, nós temos que pagar um preço. Nós temos às vezes que abdicar do futebol para você sair com a sua família, com seus filhos. Às vezes alguns pais dizem assim, olha, eu passo o domingo inteiro com os meus filhos. Ele na televisão, vendo 22 caboclos correndo atrás de uma bola, e o filho do outro lado jogando videogame. Você passou o tempo com o seu filho? Claro que não. Não houve intimidade. Não houve, sabe, relacionamento. É o que está faltando nas famílias hoje. E é por isso que os filhos, irmãos, estão na condição... Daniel, por gentileza. Eu fico assim, às vezes, irmãos, me perdoe a expressão, mas eu fico desesperado com o pedido de socorro. Essa nova geração aqui, ó. Eu fico desesperado com o pedido de socorro dos nossos filhos. Esse aqui, bem rapidinho. Você nos encontra rindo, chocando, cantando e conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando, chorando. Você nos encontra em casas, escolas, em shopping centers, nas praças, nas ruas e nas igrejas. Somos suas crianças. Sua juventude e responsabilidade. O chamado do mundo continua a enfraquecer em nós. A influência de nossa família e da igreja está ficando cada vez mais difícil. Para nós ouvimos a mensagem do amor de Deus. Este é o tempo certo para uma grande ênfase em crianças e jovens do mundo. Não precisamos de outros programas. Não precisamos de mais eventos ou acampamentos da igreja. Nós visitamos uma igreja que vai ministrar para nós e nos incorporar à família da igreja através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros de uma forma consistente com nossas idades, habilidades e dons espirituais. Podemos servir de várias maneiras e ajudar aos outros a sentirem que eles fazem parte. Podemos aprender a fazer a nossa parte. Podemos até ajudar a tomar decisões. Somos discípulos em treinamento e não discípulos em espera. Por favor, não nos subestime. Somos a igreja de hoje e a igreja do futuro. Mas você está correndo risco de nos perder. Você está nos perdendo. 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 Você está nos perdendo.
Você vai fazer o que for preciso para chegar até nós? Vai deixar suas diferenças de lado e nos encontrar onde estamos? Vai nos ensinar como ver? Nós estamos no seu alcance. Você pode ajudar a mudar nossas vidas. Por favor, reserve um tempo para compartilhar Cristo conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos. Eu vou ter 14 anos. Eu vou ter 22 anos. Eu vou ter 13 anos. Em 10 anos eu vou ter 18 anos. Eu vou ter 23 anos. Eu vou ter 15 anos. Em 10 anos eu vou ter 22 anos. Eu vou ter 13 anos. Eu vou ter 14 anos. Eu vou ter 18 anos. A questão é. 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 Em 10 anos você vai ter diferença. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que Ele fez. Salmo 78, verso 4. Nossos filhos estão clamando por mim, estão clamando por você. Os nossos filhos, eles esperam de mim, eles esperam de você. Você é o sacerdote da sua casa, irmão. Amém? A sua esposa espera isso de você. Você, como homem de Deus, alguém que chama a família e fala: filhos, é a hora do culto. Traz a Bíblia, meu bem. Meus filhos, é a hora de ir para a igreja. Vamos nos aprontar, vamos nos preparar. Filho, por que você não está levando a Bíblia para a igreja? Leva a Bíblia. Ah, pastor, mas ele não sabe nem ler, nem escrever direito. Mas ele vai criar o hábito de levar os livros sagrados para a casa do Senhor. Amém? Ele vai criar hábitos, e hábitos que vão fazer com que essa criança cresça entendendo que existe um Deus no céu. Amém? Daniel capítulo 3. Quanto tempo eu tenho, abençoado? Acabou. Deixa eu ensaiar com vocês. Quando eu falar acabou, vocês têm que falar tá bom? Acabou. Tudo que é bom dura pouco. Mas eu posso mostrar um último vídeo e a última reflexão. Daniel capítulo 3. Bem conhecido de todos nós, né? Lembra da história de Misael, Ananias e Azarias? Eles precisavam se prostrar diante da estátua, senão eles iriam morrer. Esses meninos foram tirados ainda jovens de casa, tirados jovens da presença dos pais, jovens da presença da família, foram para uma terra gentil, uma terra pagã, longe da igreja, longe do lar, longe do seu pastor. Mas esses meninos foram ensinados no caminho do Senhor. Eles levaram a palavra de Deus nos seus corações. E vejam a atitude de alguém que é ensinado no caminho de Deus, o caráter de alguém que é ensinado segundo a palavra de Deus, irmãos. Mesmo longe de casa, mesmo longe da família, mesmo longe da igreja. Daniel capítulo 3, falou Nabucodonosor no verso 14, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servires aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Verso 17, preste bem atenção, verso 17, verso 18. Se você não tem marcado isso na sua Bíblia, marque. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantastes. Não importa se eles iriam ser lançados no fogo, se Deus ia livrar ou se Deus não iria livrar. Mas a palavra de Deus implantada no coração deles, eles já tinham uma decisão pronta: nós não vamos nos encurvar diante da sua estátua. O meu filho, o seu filho, a sua filha, a minha filha, elas não podem se curvar diante das imagens que o inimigo de Deus tem estabelecido para eles hoje.
E isso só vai fazer a diferença quando você, pela graça e misericórdia do Senhor, aprender a colocar a palavra de Deus como soberana dentro da sua casa, dentro do seu coração e do coração da sua família, em nome de Jesus. Posso mostrar o último vídeo, bicho? Vocês vão me mandar embora não, irmãos? Vocês estão com raiva de mim? Glória a Deus. Daniel, o último vídeo, querido. Eu acho que ele vai estar lá embaixo. Ah, sim, está aqui, Daniel. Saiu esses dias atrás e eu queria compartilhar com vocês. Só um instante, Daniel. Os nossos filhos crescem. Lembra das crianças? Daqui 10 anos eu vou ter 15, daqui 10 anos... Irmãos, esses 10 anos passam. E eles passam, ó, rapidinho. Ao longo desses 11 anos em que eu tenho ministrado palestras, eu tenho feito apelos de um pai para outro pai. Cuide dos seus filhos. Amém? Eu sou o mais transparente possível no meu trabalho. Durante 23 anos eu trabalhei como tesoureiro de empresas. Nunca me vi fazendo o trabalho que vocês estão vendo. Mas eu assisti uma palestra que mudou a minha vida e tem mudado até hoje. Impactou meu coração. E de lá para cá eu fiz um compromisso com Deus. Falei, Senhor, eu queria que outras famílias pudessem, os seus olhos espirituais pudessem ser abertos, eles entenderem que eles têm um dom, uma bênção, uma dádiva que Deus nos concedeu, que é a sua família. Amém? Nós temos jovens aqui que não estão conversando com seus pais. Nós temos esposos que vieram para cá brigados com as esposas nessa noite. E um milagre precisa acontecer aqui em nome de Jesus, amém? E vai acontecer pela graça de Deus. Vocês receberam um folder, não receberam? Aí tem material para educação de filhos. Aí tem material para Bíblia ilustrada para criança, para quem tem filhos até adolescentes. E aí tem material para casais, como ser feliz no amor. Se o Espírito de Deus tocar no seu coração e falar, pastor, eu queria ver esse material lá em casa. Eu vou sem compromisso nenhum com você. Se você não quiser ficar com nada, você não precisa ficar com nada. É assim que Deus tem me dado graça já há 10 anos, 11 anos na verdade. Falei com o bispo. Eu não tenho nenhum outro trabalho. Meu trabalho é só esse que vocês estão vendo. Eu sobrevivo muitas vezes da oferta missionária que os pastores nos dão. E dessa aquisição desses materiais, que foram os materiais que eu usei na educação das minhas filhas. Então, se o Espírito de Deus falar para você, fala assim, olha, eu queria ver esse material lá em casa. Você pode preencher, por favor, em nome de Jesus. E algum diácono, alguma diaconisa puder recolher posteriormente, antes de vocês saírem. E eu me sentiria honrado de poder contribuir um pouco mais na sua casa, sua família. Amém? Compreenderam? Já preencheram? Preencha em nome de Jesus. Último vídeo. Preste atenção. Nossos filhos crescem, irmãos. Aí ele não responde. Eu falo, poxa, fala pra mamãe. E aí, sua mãe é carinhosa demais? Pode aumentar um pouquinho. Depende, às vezes sim. Quando tá na frente dos amigos, eu não gosto. Muita demonstração de carinho, às vezes, também dá uma vergonhinha, né? O costume mesmo dela, de ter que ficar tocando, assim, sabe? Acho que chega a ser até um vício. Ela buzina. Aí ela parava na frente, olhava pra gente e fazia... Pi, pi, pi. Aí eu falei, mãe, eu tô aqui. Pi, 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 pi. 4 anos tendo aula com ela. De português. Nunca gostei de português. O que ela faz que mais te incomoda? Ela gosta de postar muita foto comigo quando era pequeno. Ah, ela fica mexendo no cabelo assim. Nossa, eu odeio isso. Deixa eu estar sentada, esperando no banco, qualquer lugar, ela começa a me apertar. E tipo, eu fico... Oi, mãe. E você gosta de fazer carinho no seu filho? Gosto, até demais. Eu gosto. Com certeza, com certeza. Alguém está se identificando aí? Ai, mãe. Essa é a Keila. Essa é minha mãe. Tá, agora vamos mostrar que ele nem sempre foi assim?
Desculpa. É verdade, um dia essa vergonha toda passa, mas esse caminho sem limite fica para sempre, esse carinho sem limite. Eu perdi meu pai aos 16 anos, e eu não me recordo uma única vez que eu tenha dito para meu pai: pai, eu amo você. Não existe um único dia da minha vida em que eu não me arrependa de não ter dito essas 3 palavras para o meu pai: eu amo você. Talvez você tenha a oportunidade que eu não tive de dizer para o seu pai hoje: pai, eu amo você. Mãe, eu amo você. E que o amor de Jesus tome conta do seu coração e do meu coração, da minha casa e da sua casa, da minha família e da sua família. E que nós possamos ser uma bênção, porque Deus quer nos abençoar. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês.